Olá, meu nome é Carlos Vinícius, eu sou promotor de justiça aqui no estado de Goiás, no Ministério Público. Atualmente sou membro da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, mestre, doutor e pós-doutor em Direito de Estado pela Universidade de São Paulo. Os nossos encontros aqui, nesses pequenos vídeos, eu vou abordar com vocês algumas questões ligadas ao direito administrativo e às suas recentes inovações. O direito administrativo, como nós já sabemos, é tradicionalmente visto como um direito ligado às questões de Estado ou da administração pública, embora depois de 1988 não seja bem assim. A virada constitucional do direito administrativo acabou por aproximá-lo de um direito de defesa do cidadão contra as ingerências do Estado. E as recentes alterações que eu apresentarei aos senhores hoje, elas reafirmam essa nova missão do direito administrativo. É bem verdade também que o direito administrativo, assim como o direito penal, tem desafiado algumas questões que nós não estávamos preparados para encontrar. Se o direito é uma ciência que sempre chega depois, muito recentemente, o direito administrativo foi colhido por inovações tecnológicas ou por essa nova modelagem de aldeia global que desafia o administrativista. Dou alguns exemplos. Quando nós estudamos o direito administrativo tradicional, ele cuida de olhar para o Estado ou para a economia e escolher dentre as atividades econômicas algumas atividades que são tão relevantes que o Estado pega para ele mesmo. E ele diz, olha, isso é tão relevante que eu não posso deixar que o mercado cuide. Eu tenho que assumir para garantir isso a toda a gente. E aí nós encontramos um dos elementos chaves do direito administrativo, que é o serviço público ou a teoria do serviço público, que nada mais é do que a atividade econômica que o Estado captura da livre iniciativa, toma para si e garante ser ele o prestador. É claro que ali nós já encontramos uma primeira contradição, porque o Estado ele se assenhora da atividade privada, mas na sequência, não conseguindo prestar aquela atividade, ele devolve ao particular, mas agora sobre um novo regime, que é um regime de concessão, de permissão ou de autorização. E esses pequenos desafios, esses pequenos acertos, nós teóricos administrativistas já havíamos feito a costura. Mas vejam, senhores, que muito recentemente, por conta da tecnologia, outras costuras foram sendo necessárias, de modo que o direito administrativo precisou ou precisa passar por uma releitura. Vejam só, os senhores, quando nós abrimos a nossa Constituição, nós nos deparamos com alguns serviços públicos que tradicionalmente são serviços públicos. Por exemplo, radiodifusão. É um serviço público concedido pelo Estado brasileiro. E muda tudo quando, de repente, eu tenho um serviço de televisão que eu demando em um sistema de streaming baseado em um outro serviço público que era o serviço de comunicação, internet. Eu tenho, por exemplo, o que vocês têm na casa de vocês, Netflix. Um grupo de jovens na Califórnia monta uma locadora, e eu estou falando de meados da década de 80, em que o método revolucionário de locar filme era, você não precisava ir à locadora, você pedia o filme pelo correio e eles te enviavam aquele filme. Isso era revolucionário para a época. Até que surge a revolução dos computadores e eles começam a não mais enviar o filme, mas a gravar o filme nos seus computadores e você acessava de casa por meio da internet. Acontece que a internet foi evoluindo e as pessoas não precisavam mais assistir os filmes pelo computador, porque agora a TV era smart e ele poderia assistir aqueles filmes pela TV, por um novo mecanismo, na hora que ele quisesse. E onde está o serviço de radiodifusão como serviço público? Esse serviço público, o de radiodifusão, foi desafiado por novas tecnologias. Dou outros exemplos. Nós encontramos, por exemplo, muito recentemente, o Brasil passou por essa discussão, a discussão do transporte coletivo de passageiro municipal. Uber, que foi o primeiro aplicativo a desafiar esse serviço público, mas hoje tomado por outros tantos
que prestam o mesmo tipo de serviço. O Estado se assenhora de um serviço que é o transporte de passageiro e vem a tecnologia e conforma um novo jeito de fazer aquilo mais eficientemente, mais barato e desafia a racionalidade tartaruga do Estado. Então, mais uma vez, a tecnologia desafiando o direito administrativo e nós somos colocados à frente disso para conformar novos direitos e pensar novas regulações. E quando eu digo pensar novas regulações, nós já vamos tratar disso nas inovações, a nova lei, por exemplo, de liberdade econômica preocupa-se com isso. Até que ponto o Estado tem que regular o que por si só já é autorregulado pela iniciativa privada ou pela coletividade. Nesses exemplos de coisas inovadoras, nós encontramos vários outros. Então, transporte regular de passageiro aéreo, por exemplo. A nossa ponte aérea Rio-São Paulo é uma das pontes aéreas mais caras do mundo. Se nós formos comprar uma passagem em cima da hora, em um trecho só, possivelmente nós vamos pagar agora mais de R$1.000. E o que fizeram um grupo de proprietários de aeronaves em São Paulo e no Rio? Criaram um aplicativo e disseram o seguinte: olha, você quer viajar do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio? Venha de avião privado. Você paga aqui 300 e poucos reais e você vai viajar em um avião executivo muito mais barato do que você pagaria em uma empresa concessionária de serviço público. Serviços de bancos sendo desafiados pelas fintechs. O que os bancos fazem? Tomam o seu dinheiro e te pagam um juro baixo para acautelar o seu dinheiro, mas empresta uma taxa altíssima, o que cria um dos maiores spreads cambiais bancários do mundo, na ordem de 18% a 19%. E o que as fintechs fazem? Corta o intermediador bancário e liga as pessoas ponta a ponta num modelo que hoje a regulação brasileira, numa sandbox que está em vigor, chama de empréstimos peer-to-peer lending. Ou seja, o sujeito que empresta contata o sujeito que toma e isso é feito ponta a ponta e a fintech só faz a ligação. Ela não retém o dinheiro e não precifica em cima do dinheiro retido. Então, essas questões são desafiadoras para todos nós e muito marcadamente para o direito administrativo, que é a disciplina, é o ramo do direito que regula essas atividades ou que pensa em regular essas atividades. Bom, então, nessa primeira parte, eu queria chamar a atenção para esses fatos, para esses novos caminhos do direito administrativo ou para onde caminha o direito administrativo. E tem na internet, por falar em internet, no Twitter, tem um Twitter que eu gosto muito, que foi feito até em homenagem ao Eli Lopes Meireles, um administrativista clássico, pré-constitucional brasileiro, e alguém que até hoje ninguém sabe quem é, criou esse Twitter chamado Eli Bolado. E o Eli Bolado, dia desses, postou lá no Twitter dele uma coisa engraçadíssima que eu trago para vocês, o post, que ele diz o seguinte: depois do crossfiteiro, estamos tendo que conviver com o desenvolvimento de mais uma casta em nossa sociedade, o startupeiro. E qual que é o lema do startupeiro? Acredite nos seus sonhos, principalmente porque o sonho do startupeiro é bancado pelo paizinho dele, né? Então o pai banca o sonho do startupeiro. Não demora muito e alguém vai criar o tal do direito das startups. Essa aldeia global que nós vivemos, ela torna tudo muito rápido, né? A tecnologia e a comunicação, ela é muito rápida e não existe mais segredos no mundo. Dia desses, em Cuiabá, no Mato Grosso, havia um outdoor de um sujeito bastante conhecido dos senhores, Elon Musk, criador do Tesla, um multimilionário, e ele estava estampado em um outdoor do Sindicato da Polícia do Mato Grosso, dizendo: o policial exige respeito para continuar a garantir a sua segurança. E prova de que o mundo é uma aldeia global é que 2 dias depois o próprio Elon Musk postou no Twitter: My job moonlighting as police officer in Brazil is no longer secret. Ou seja, descobriram o Elon Musk trabalhando na polícia brasileira. Bom, e o direito administrativo, ele desafiado por essa nova ordem global, ele mantém-se em um bipolarismo. Parte do administrativista brasileiro é tradicional. Ele não reconhece mudança. Como parte dos administrativistas não reconheciam a possibilidade de
concessões de serviço público, parcerias público-privadas e ficam discutindo institutos absolutamente remotos, que não servem mais para absolutamente nada e que não resolvem nenhum problema. Por exemplo, os caminhos do controle. Nós ficamos discutindo métodos de controle administrativo e, mais uma vez, Eli Bolado posta lá no seu Twitter. TCU, um voto do TCU. Empresa que cobra mais que o paradigma de mercado, ainda que abaixo das tabelas oficiais, comete superfaturamento. Aí vem o Eli Bolado. E se o auditor do TCU ganha mais do que a média de mercado, ele também comete superfaturamento? Ou seja, o controle bate em todo mundo. Outra coisa que está na moda, compliance, né? As empresas agora todas querem fazer compliance para se blindar do controle. E basta fazer compliance e fazer o chamado Chinese Wall do compliance e eu não tenho mais problemas com controle porque eu estou blindada. Muito bonito esse papo de compliance e de Chinese Wall, mas digo eu, no Brasil, o máximo que a gente consegue fazer é drywall. E aí, continuando aqueles métodos tradicionais de discussão do direito administrativo, vem lá o exercício de poder de polícia por particulares. Lembram os senhores daquela discussão tradicional? Que não poderia haver delegação de poder de polícia? Veja, então, o agente de trânsito contratado não poderia te multar. Ele teria que ser um agente do Estado, porque isso é poder de polícia e poder de polícia é indelegável. Ora, bolas! Até algo inanimado, até um objeto te multa. O que te multa hoje é uma câmera e um sensor. Não tem ninguém atrás. E alguém vai me dizer, não, mas aquilo ali foi validado por um agente do Estado. Foi nada. O que interessa mesmo de exercício de poder de polícia por particulares é o que nós vemos no mundo. E eu vi essa placa, tirei foto para os senhores. Garagem. Evite problemas. Dono da casa, desequilibrado. Dona da casa, barraqueira. Falta de aviso, não foi. Pronto. Esse é o verdadeiro exercício de polícia da atualidade. E para terminar essa primeira parte de reflexão sobre que rumo nós vamos dar ao direito administrativo, eu pensando sobre as discussões de participações populares nos negócios da administração, eu me deparei com o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que muito empenhado em ouvir a população do Rio de Janeiro nos negócios do estado do Rio de Janeiro, foi ao Maracanã ouvir os futuros usuários da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e foi flagrado nessa foto, ouvindo os usuários futuros das penitenciárias do Rio de Janeiro. Então, os novos caminhos do direito administrativo ainda são incógnitas, porque o direito administrativo está com seu tecido tradicional esgarçado e ele começa a sofrer influxos de tecnologias, de disrupção e de inovações que nós chamamos over the tops. Essas inovações over the tops que desafiam o direito administrativo, elas passam por cima das regulações estatais, elas não atuam em um mercado ilegal, mas ela atua em um mercado desregulado e inovam. E isso é o que nós vamos ter que enfrentar. Apesar disso, apesar de uma parte mais avançada do direito administrativo brasileiro estar discutindo isso, uma outra parte ainda briga por manutenção de velhos dogmas e conceitos, né? São os talibãs do direito administrativo. E no meio disso, entre o grupo que rompe com as estruturas e acompanha as inovações e o grupo que segura a velha estrutura e não aceita as inovações, existe, claro, um grupo, muitos deles que integram aquele primeiro grupo inovador, que também pensam na construção do caminho para a inovação. Ou seja, entre o romper com o passado e o chegar no futuro, existe uma trilha a ser feita. E essa trilha desafia algumas normas jurídicas para que o Estado e as pessoas não fiquem completamente à mercê de uma desregulação. Alguns pontos nós vamos tocar a partir de agora para que eu apresente aos senhores algumas inovações, 11 ao todo, de 2008 a 2020, que atingiram o direito administrativo de uma maneira ou de outra. Nós encontramos já para falar dos próximos tópicos.